A gente volta agora ao noticiário aqui no Brasil. Voltamos a falar sobre o novo levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas. Segundo a pesquisa, em eventuais disputas de segundo turno, o presidente Lula empataria tecnicamente com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Para repercutir esse resultado, conversamos agora com o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, a quem eu agradeço pela disponibilidade de falar com a gente aqui da CNN mais uma vez. Boa noite, senador. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Senador, como o senhor vê esse fortalecimento da direita, já que a pesquisa divulgada hoje apontou um empate com vários nomes, também da direita? Verdade, existe hoje um sentimento de decepção muito grande da população que acreditou no projeto do presidente Lula, que fez a escolha de não reeleger o presidente Bolsonaro acreditando nessas promessas. E hoje a gente vê um cenário claro de decepção da população, de fadiga, inclusive no meu Nordeste, de fadiga de material, uma imagem em que o presidente não tem sido capaz de enfrentar os problemas do país, que optou por privilegiar apenas os companheiros de partido, a estrutura partidária, deixando em segundo plano a população que acreditou tanto no seu governo. E eu acho que nós temos um cenário hoje muito positivo para o centro e a direita no próximo ano, para que a gente possa fazer o que aconteceu muito nos Estados Unidos, em que a população se arrependeu de ter acreditado no Biden e devolveu o comando do país ao presidente Trump. Eu acredito que o mesmo cenário vai acontecer no nosso país, fruto dessa decepção que a população brasileira tem com o atual governo. Senador, vou chamar a nossa analista também, a Juliana Lopes, que tem uma pergunta para fazer ao senhor. Ju? Senador, muito obrigada pela participação. Pergunto para o senhor sobre a estratégia do ex-presidente Jair Bolsonaro de ainda seguir como candidato para as eleições de 2026, ainda que esteja inelegível. Quando questionado, fala ali sobre a possibilidade dos filhos, né? Pelo menos o entorno do ex-presidente falam isso, dos filhos ocuparem esse lugar na candidatura à presidência. Essa estratégia é uma estratégia que ainda funciona, já passou do tempo, o ex-presidente deveria fazer o aceno para um candidato da direita? De jeito nenhum, eu sou contra radicalmente o presidente fazer esse aceno, de escolher esse candidato, não está no tempo correto. Eu defendo que isso aconteça até o final desse ano, né, onde nós vamos esperar o seu julgamento, as propostas de anistia que estão sendo colocadas no Congresso, para aí sim nós fazermos a escolha caso, se infelizmente isso não acontecer, que ele se torne elegível, nós fazemos a melhor escolha. Não é o momento correto, eu acho que nós anteciparmos o nosso candidato para esse ano, só se fosse ele o candidato, e não tem sentido nenhum essa antecipação e está correta a estratégia do presidente. O nosso analista Pedro Venceslau também tem uma pergunta. Pedro? Boa noite, senador. O líder do PP na Câmara, deputado doutor Luizinho, disse a empresários, segundo a coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que Bolsonaro atrapalha a direita ao não lançar candidato. O senhor, então, discorda do líder do seu partido? Olha, eu estava presente quando o Luizinho falou isso. Essa frase foi tirada fora do contexto. Se já tivesse um candidato da direita escolhido, esse candidato já ia na frente. Mas ele, como eu, desse pensamento de fazer essa escolha só no tempo correto, porque o grande líder das pesquisas hoje, você vê nessa própria pesquisa, fora da margem de erro, que é o presidente Bolsonaro, a situação de ela ter tirado esse direito dela escolher o seu presidente da República. E isso só vem fortalecer o nosso projeto do próximo ano. Então, eu tenho certeza que a maior parte da população não tem ainda esse sentimento que não vai poder votar no presidente Bolsonaro, senão ele não estaria na frente das pesquisas. Eu acho Eu acho que perdeu a conexão com o senador. É isso, João? Voltou. Senador, pode continuar. A gente perdeu rapidamente a conexão com o senhor. Então, eu acho que essa estratégia está mais do que correta, de nós fazermos essa escolha só no final do ano. E até lá nós vamos avaliar qual seria o melhor nome. Acho muito difícil fugir dos nomes
Tarcísio, de Ratinho, dos filhos do presidente ou da primeira-dama. Mas essa é uma escolha que cabe ao presidente Bolsonaro e ele contará conosco nesse apoio. Agora, senador, deixe-me fazer uma pergunta. O senhor que tem experiência em vários mandatos presidenciais, em acompanhando cada presidente, atuando no parlamento para tentar articular, né, para poder ajudar com ações do governo em relação ao parlamento. O senhor que conhece, estava presente ainda em governos anteriores, hoje o senhor consegue dizer e descrever qual o principal erro da esquerda? De ter um líder hoje que não foi capaz de criar novas lideranças, é um homem que tem uma imagem na população de ser ultrapassado, antiquado, mandado, isso quem diz é as pesquisas qualitativas, um homem que não tem mais vontade de enfrentar os problemas do país como ele tinha no passado, quando ele teve no primeiro mandato e no segundo mandato. Hoje o Lula é um homem que passa mais tempo fora do país, não enfrenta os problemas da nação. Aqui é um homem que se isola e quem definiu o presidente Lula não foi eu, foi a esposa dele, dizendo que é um presidente analógico e um tempo digital. Então veja a situação que nós temos hoje no país é essa. Por que, na sua avaliação, senador, a parte da população, como mostram as pesquisas, esse segmento da sociedade mostra uma sintonia maior com a direita, diferente do passado? Eu acho porque as pessoas estão notando que quem pensa no dia a dia das pessoas, no que ela está comprando, no que ela está buscando emprego, está capacitando, são os partidos de centro-direita. Nós não temos esse viés que só pensa em sindicato, só pensa em companheirada, e assaltar as nossas estatais, como a da esquerda. As pessoas estão notando, isso está ficando muito claro no seu dia a dia. As pessoas estão hoje com muito mais dificuldade de se alimentar, de ter melhores serviços, de melhorar de emprego, por conta dessa política absurda de se privilegiar a Brasília, achando que o país, a visão da esquerda é que quem deve movimentar a economia é o governo. Isso está completamente ultrapassado e deu errado no mundo inteiro. O governo tem que ser um indutor, mas não o responsável pela economia. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Nós temos hoje um governo que, se eu te perguntar qual foi a medida de economia de gasto que esse governo teve desde o início, de melhorar a gestão, nenhuma. Só pensa agora, a cada 35 dias, de aumentar impostos, criar despesas, aumentando o tamanho de Brasília, quando deveria ser o contrário. E a população não tem mais identificação com esse tipo de política que deu errado no mundo inteiro. A Juliana tem uma outra pergunta, Ju? Senador, pensando no Congresso Nacional, o senhor acha que o presidente Lula tem menor governabilidade no Congresso nesse ano? Como garantir esses apoios? Porque o que a gente vê é alguns líderes do Centrão falando sobre um desembarque não só para as eleições de 2026, mas já de maneira imediata, né? Isso atrapalharia o governo em relação a alguns projetos. Olha, o que tem que ficar bem claro para a população é que esse tempo de fazer política, de aumentar a base, entregando cargos, isso já passou, isso não funciona mais. Ou você tem identidade com os projetos dos partidos, com o que defende os deputados e principalmente a população que o elegeu, ou nós não temos como apoiar esse governo. E isso que nos distancia desse atual mandato. É um mandato que não está em sintonia com o que a população quer, que é privilegiar a gestão, diminuir o tamanho do Estado, melhorar os serviços. Isso que nós temos que fazer. E eu tenho certeza que o governo não vai ter sucesso, pode entregar 50 ministérios para o Centrão, ou para esse ou aquele partido, que não vai ter sucesso de aumentar impostos no nosso país, se não vier embasado em corte de gastos. E essa é uma definição que a nossa federação já tomou, nós anunciamos, e vocês vão ver nos próximos dias. Não vai ter sucesso aumento de despesas, aumento de impostos sem corte de despesas no nosso país. Senador, rapidamente uma última pergunta. O senhor acredita que a direita consegue fazer maioria ou eleger muitos parlamentares de direita no Senado em 2026? Não tenha dúvida. Eu acho que vai ampliar o tamanho do espaço do centro e da direita na Câmara, e no Senado vai ser, o centro e a direita vão eleger, nas minhas contas que eu fiz, e se o presidente Bolsonaro colocar em prática aquele de ter um bolsonarista e um aliado em cada estado,
nós elegeremos em torno de 45 senadores na próxima eleição.